Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, nós comentávamos sobre o Vicente falando sobre o Joel, né? O Joel que nós estamos estudando, é o caso dele nesse capítulo, e o André Luiz foi informado que o Joel tem alucinações estranhas relativas ao passado dele. O André Luiz indaga ao passado, né? E indagando sobre isso, porque o Joel tinha explicado que as dificuldades dele, e teve muitas dificuldades, se demorou nas zonas inferiores por muito tempo e a moléstia acompanhou ele. Comentamos sobre isso, o acompanhamento da moléstia que o espírito muitas vezes tem, as questões da moléstia, né, a questão íntima de cada um de nós, porque o mal reside em nós mesmos, e aí ao desencarnarmos vai ser exteriorizado no nosso corpo espiritual. E mesmo sendo resgatados dos nossos umbrais, dos nossos tormentos, equilíbrios, se arrependendo, né, e reconhecendo o erro, somos retirados daí, mas a moléstia pode persistir, porque ela não foi curada ainda, né? Vai ser curada só com uma nova experiência e a gente passando pelas provas de bem. É isso que os espíritos nos ensinam. E mais adiante, o Joel explica que foi, antes da encarnação, da última encarnação dele, ele foi levado ao Ministério do Esclarecimento, onde foi aplicado a ele tratamentos especiais que aguçaram a ele as percepções. Então, mais uma vez enfatizando o que os espíritos sempre falam, tirando daqui o ensinamento, de que ele já foi a preparação dele, Joel, para o exercício da mediunidade de tarefa. E diante disso, nós lemos em o livro dos Médiuns, no capítulo 27, itens 209, 215 e 220, sobre essa questão que Allan Kardec coloca da formação dos médiuns, né? Ele é bem explícito nesse item. Então, vamos continuar daí, né, Tereza? Necessitava... Isso. O parágrafo... 13. Parágrafo 13. Isso, 13. Isso. Então ele continua assim, o Joel explicando. Final do parágrafo 13. É o final, né? Isso. O Joel continua explicando. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres, né? Assistentes, então quer dizer, se ele, vamos por exemplo, se o tratamento dele especial fosse para a questão da psicografia, o tratamento específico dele seria nessa área da psicografia, porque a gente tem médios psicógrafos, psicofônicos, médios audientes, médios de cura e vidente, N mediunidades. Então o tratamento específico para cada um. E tem médios que tem tudo, como o caso de Francisco Cândido Xavier. Mas é exceção, não a regra, vamos dizer assim, né? E tem médios, só um detalhe que a gente lembra, né? É muito o ensinamento do Raul Teixeira, de Valdo Franco a respeito disso. Tem médiuns de psicografia de verso, de poesia, especificamente muito para aquilo. E às vezes não é tanta psicografia de outro tipo, mas específica. E tem médios que psicografam, mas na hora da poesia se enrola. Então, tem essas especificidades, né? Na mediunidade também. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios, por me favorecerem e partir para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas aí ele diz, assistentes amigos desdobraram-se em obséquios. Mais uma vez, é mais um caso aqui deles relatando a ajuda que tiveram antes da encarnação.
vários espíritos se desdobrando para auxiliar, preparar o indivíduo para a encarnação, que é o que acontece com nós. Pode falar. Conosco, desculpa, até que o português sempre corrigido, meu Deus do céu. Ô, língua difícil. Mas sempre o que acontece conosco. E isso aí é um raciocínio que a gente tem que ter constante, porque muita gente que se desdobrou por nós está torcendo por nós também, para dar certo. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, pelo nosso comportamento, a gente decepciona. Deixa essas pessoas tristes. A gente tem que pensar nisso também, porque em todos os casos que nós estamos vendo aqui, eles relatam essa ajuda dos bons espíritos, dos amigos espirituais que se desdobram no trabalho para a preparação deles aqui antes de reencarnar. Então, a falência dele não foi por conta da mediunidade, foi por conta do mau uso que ele deu a ela, não é? Lembrando que a faculdade, a mediunidade é uma faculdade como outra qualquer, neutra, como a visão, a memória, a linguagem, não é? Então, ele não faliu porque era médium, ele faliu porque não soube usar a mediunidade. E ninguém encarna para fazer a coisa errada ou para fazer o mal. Como é que a gente sabe disso? No Livro dos Espíritos, na pergunta 861, Kardec vai ter uma informação do mundo espiritual sobre isso. Ninguém encarna para fazer coisa errada. A gente é preparado, é orientado para fazer o bem. Na pergunta 861, Kardec indaga: o homem que comete um homicídio sabe, ao escolher a existência, que se tornará um assassino? Não é? Ele não encarnou para matar ninguém. Como os médios não encarnaram para cometer erros, para falirem. Aí a resposta, continuação. Sabe que escolhendo uma determinada espécie de vida, poderá ter a possibilidade de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, porque há nele quase sempre uma decisão antes de cometer qualquer ação. Portanto, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito soubesse antecipadamente que, como homem, deveria cometer um assassinato, porque para isso ele estava predestinado, ele foi preparado. E aí, no final dessa resposta, é que fica claro para a gente. Sabei que ninguém foi predestinado ao crime. E todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. Então, ninguém encarnou para fazer o mal, para matar ninguém ou para falir. Os espíritos estão torcendo para que a gente cumpra com as nossas tarefas e, como a gente já falou aqui, Deus não dá um fardo superior ao que a pessoa possa suportar, porque senão ele seria injusto, né? E aí vamos continuando mais um pouquinho. Mas por quê? Mas porque, indaguei, perdeu as realizações, tão só em virtude da sensibilidade adquirida. Foi a mediunidade que te atrapalhou? A culpa é da mediunidade, né? É aquela história, né? A culpa é da carne, a carne é que é fraca. A carne no sentido corporal, né? É porque quando estamos encarnados, nós vamos provar para nós mesmos quem nós ainda somos. Por isso que a evolução real, a necessidade da encarnação, ela se dá no corpo. No nosso nível evolutivo da Terra, não se evolui no plano espiritual. Se aprende, se toma consciência, mas a gente vai ter que reencarnar na mesma situação em que a gente faliu. Nem sempre, a maioria das vezes, não com as mesmas pessoas. Mas a peça teatral é a mesma, os atores mudam, não é? Não, quer dizer, a carne, ela de alguma maneira, ela puxa para fora as nossas tendências, mas ela não é a causa da nossa falência. Até porque as células nossas, os espíritos são claros em explicar, isso está muito bem explicado também no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. As nossas células são princípios inteligentes, elas já têm a sua vida, entre aspas, autônoma.
tem lá os corpúsculos celulares, né? Que fazem a respiração, a alimentação celular. São princípios inteligentes. Já são, né? Já são. Entendeu? Agora, esses princípios inteligentes, eles não podem sobrepujar, serem superiores à nossa vontade. O nosso livre-arbítrio é soberano. Né? Nossa vontade, livre-arbítrio, gente, não é o que vai acontecer, o que vou decidir. Não, é a minha vontade de fazer, a minha intenção. Essa é soberana. E a minha intenção vai ser para o bem na medida que eu tiver exercitado a minha ideia no bem. Por isso que o Espiritismo é uma ideia. O Espiritismo é uma ideia nova, é a boa nova, como do dizer de Nosso Senhor Jesus. É a boa novidade. É a ideia que nós temos que mudar, a ideia de vida, né? Você vê como é que o Espiritismo é abrangente, né? A gente fala de uma coisa e já vai, né, esticando o leque para as outras, mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Aí é que está, como a Teresa citou agora anteriormente, é uma faculdade orgânica, como outra qualquer. Eu tenho a faculdade da alimentação, tenho o estômago. Se eu uso mal, eu vou ter decorrência daquilo. Eu tenho a faculdade de falar, eu tenho a faculdade de ouvir, de ver. Não é? Fofoca, ouvir o que não deve e ver pensamento. Então, tem o cérebro para exercer a faculdade do pensamento. Isso tudo são faculdades. Mas se eu uso mal, aí ele, que diz, tornei admirado, André Luiz. O meu amigo compreenderá sem dificuldade. Imagine que com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. Missão do homem inteligente na Terra, Evangelho segundo o Espiritismo, o auxílio ao próximo. A tua inteligência que você conseguiu através das encarnações, pelo teu esforço, não é? Que você fez, e a tua inteligência, ela está conquistada à medida para você auxiliar o próximo. Nós temos aí o grande exemplo de inteligência do Evangelho em Paulo de Tarso, por exemplo. Uma inteligência, né? Ele fala isso de Gesiel no livro Paulo Estevão. Tem um trecho lá que ele fala assim, uma inteligência, ele dá um adjetivo, um superlativo para a inteligência, eu esqueci agora, está ao vosso favor, Saulo falando para Gesiel, mas eu preciso trazer você para cá. Ele ficava indignado lá na Casa do Caminho, aquela pobreza, né? Aquelas dificuldades, aquelas pessoas humildes, pobreza material, as dificuldades das pessoas humildes, mas tendo um Gesiel ali com a inteligência daquela, porque ele era inteligente também, muito, mas a humildade de Gesiel o revoltava por dentro, né? E Saulo, essa inteligência vigorosa, ele é exatamente o vaso escolhido por Jesus para propagar o Evangelho. Então ele fez, no início, um mau uso da inteligência, mas depois ele se arrepende e ele se volta para Jesus e caminha, e a gente tem o Evangelho aí no Ocidente graças a ele. Esse homem de uma força incomparável, surpreendente, que está lá no livro Paulo Estevão. Então, a inteligência dele, ele utilizou para auxiliar a todos. Isso. Né? E perdeu. Então, voltando um pouquinho. Imagine que com o cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. Né? E é que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa para que o proprietário que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens no caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo, que é o que nós lemos no programa passado, e vamos repetir, do livro dos Médiuns, item 220, 12º parágrafo. 14º parágrafo, Livro dos Médiuns, está assim. Allan Kardec perguntou, se é uma missão, a mediunidade, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? É como se a gente estivesse repreendendo Jesus. Senhor, ele vai falir, só vai dar todo esse poder de mediúnico para ele? E aí a resposta é, a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos, que é o que o Joel está falando aqui, ó, fixar perigos e vantagens.
se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem. Então, o cabedal, como ele diz assim, dessa natureza, palavras do Joel, ele, ao invés de auxiliar, ele se perdeu. E é exatamente o exemplo que Jesus veio dar, ao contrário do que ele fez aqui. Porque Jesus entra na casa de Zaqueu, que era uma casa profana, segundo os judeus. Zaqueu era cobrador de impostos, odiado. Aquela casa era uma casa de pecadores, etc. E Jesus exatamente entra ali. Jesus vai até Mateus, cobrador de impostos. Jesus repreende a hipocrisia farisaica, auxiliando a mulher adúltera na praça pública de dia. Aquilo é sensacional, só ele mesmo, na época daquela. Jesus repreende os doutores da lei em público várias vezes, chamando-os de hipócritas e sepulcros caídos. Então ele vai ao doente, ele vai, dá um exemplo para a gente. É exatamente isso que ele está mostrando aqui. Então o nosso amigo aqui, o Joel, ele, como o André Luiz coloca aqui para a gente, ele veio com a tarefa, como toda tarefa mediúnica deve ser exercida em prol do próximo. E a gente vai ver que ele usou só a benefício dele mesmo. Porque, como o André Luiz está colocando aqui, como é que ele coloca? Ajudando ao próximo e a si mesmo. Ele tinha que fazer isso tudo aqui. Essa lente poderosa que ele vai falar, que ele está falando aqui, na realidade, é o tipo de tarefa mediúnica que ele tinha. Ele ia conseguir ver o passado das pessoas, ver o presente, o que está acontecendo com a pessoa, para ajudar as pessoas. E ele fez justamente ao contrário. Por isso que ele está nessas alucinações, nesse desequilíbrio total. A gente lembra de um exemplo de uma pessoa que também tem essa vidência, esse tipo, essa lente que ele fala aqui, é um tipo de vidência. O Divaldo Pereira Franco, uma vez na reunião do Chico, ele viu uma mulher entrar toda curvada. E aí ele percebeu, o Chico, e o Chico falou para ele: olha, meu filho, você viu aquela dor que ela estava sentindo na cabeça e no peito? Aí o Divaldo falou: eu vi sim, era um espírito que estava montado nela e estava batendo os pés no peito dela. Ele estava obsediando ela, quase numa subjugação. E aí, o que o Divaldo e o Chico fazem? Como eles viram que o problema dela era um problema espiritual, eles puderam orientar ela não a procurar só a medicina dos homens, mas procurar a medicina espiritual que é concedida nos centros espíritas, nas igrejas, nos lugares onde se faz o bem, onde se fala do bem. Então, o Joel, ele tinha esse mesmo tipo de vidência, não é? Além de ver o presente, ele também via o passado, porque ele falou lá em cima que o problema era do pretérito. Então ele, com essa lente dele, poderosa, que foi preparado para isso, ele podia ajudar muita gente. Ele poderia, como o Divaldo e o Chico, orientar essa senhora, porque viram pela vidência, por essa lente, que ele fala aqui, uma espécie de lente poderosa. Eles viram que a senhora, o problema dela era espiritual, e eles puderam orientar ela numa maneira correta. O Joel veio com essa tarefa, mas infelizmente, como ele disse aqui, ele não ajudou nem a ele e nem ao próximo. Aliás, quando a gente ajuda ao próximo, a gente está se ajudando. Ele não fez uma coisa nem outra, não é? Porque ele não fez nada disso. Ele não ajudou as pessoas a definirem roteiros, ele não ajudou as pessoas a evitarem o perigo, ele não ajudou as pessoas, o próximo com dificuldade, porque, vamos supor, num atendimento fraterno, ele poderia ver certas coisas e orientar a pessoa de uma maneira melhor, porque, vamos supor, numa conversa
fraterna, ele poderia ver que o problema dessa pessoa era físico, não era espiritual, ou ele poderia ver o contrário, não, o problema dela, ela está sendo obsediada, por isso que ela está com essas ideias, vou encaminhar ela para tomar paz, papapá. Coitado, ele infelizmente, ele não conseguiu cumprir a tarefa, e ele vai explicar mais adiante no capítulo por que ele não conseguiu cumprir a tarefa dele. Ele vai dizer exatamente o que aconteceu com ele. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu acho que isso hoje a gente não vai ver, porque ele fala assim, ajudando ao... Quando é que eu parei? Peraí. Procedi, porém, aqui não leu. Parou a si mesmo. Procedi. Aí continua. Tá, porque antes ele fala assim, a Teresa falou agora, ajudando ao próximo é a si mesmo, porque quando a gente ajuda o próximo, automaticamente nós nos ajudamos. E tem uma página, para a gente terminar o programa, tem uma página intitulada A Regra Áurea, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, em que o Emmanuel vai comentar exatamente o que Jesus nos pede, que ele está falando aqui. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o Emmanuel vem explicando, muito interessante, que essa regra áurea não é novidade de Jesus. Muitos séculos antes da vinda dele já era ensinada ao mundo. E ele fala dos gregos, por exemplo, ele cita vários povos. Os gregos, não façais ao próximo o que não desejaria receber dele. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E então ele dá esses exemplos dos vários povos, pelos vários povos pelos quais nós passamos, através das várias reencarnações. E ele finaliza assim, que na antiguidade todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. E com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, por isso que na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona quem é o nosso modelo e guia da humanidade. Jesus. Então, ele é o guia porque nos guia, mas modelo, de exemplo de vida, de virtude, é ele, é Jesus. Entendeu? Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, Paulo vai falar dos dons, espirituais, que é a mediunidade. E no versículo 6, ele diz: e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, não para o prazer, que é o caso aqui do nosso amigo que nós vamos ver daqui a pouco. Ele usou só para sentir prazer, não é só para ele usufruir dessa poderosa lente que ele recebeu. Então Paulo, há 2000 anos, já falava que a mediunidade ela tem que ser exercida com um fim útil para o próximo, porque o egoísmo é o bem, mas só para você mesmo, e a gente não pode viver a vida dessa maneira. A gente tem que aprender a ser útil ao próximo, não é? Falta um minutinho, né, Teresa? Para terminar, e a Teresa leu aqui ser último ao próximo. A gente sempre tem aquele trecho que eu não sei de que é a autoria, dizendo para a gente que os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Um dia a gente vai sentir isso, que agora bonito. A gente só fala. Só fala, mas pelo menos já estamos achando bonito. Já estamos achando bonito, porque antes nem isso, Isso. Vai ler os romances do Emmanuel. Lembrando que estudamos hoje, continuamos estudando hoje o capítulo 10 do Livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.